Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a quarta e última parte do Mundo Sombrio de Sabrina. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha. Ia me embananar aqui, mas vocês entenderam, né? Como sempre surge essa dúvida, né? A Netflix envia alguns episódios, no caso de Sabrina, eles enviaram todos os episódios para os jornalistas assistirem antes, pra gente poder fazer a crítica, né, fazer a análise com calma, tranquilidade, sem aquela correria do dia da estreia. Então a gente recebe antes e é por isso que eu consigo fazer essas críticas, essas primeiras impressões antes da série estrear. A última parte de O Mundo Sombrio de Sabrina estreia no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, no último dia do ano a gente vai ter a última temporada da série e eu acho que, assim, o clima de despedida vem forte. Como vocês sabem, eu tenho uma relação muito próxima com a série, porque a gente faz cobertura dela desde o começo, ou seja, eu fiz vídeos sobre todas as temporadas de Sabrina aqui no canal, então eu tava com sentimentos muito mistos em relação a isso, né, a Sabrina, a tudo que aconteceu. Também estou com sentimentos mistos em relação a este vídeo, em relação a essa temporada. Eu, assim, sempre gostei muito de Sabrina, mas eu confesso pra vocês que olhando pra trás agora, eu acho que o conceito e a ideia de Sabrina sempre me agradaram muito mais do que a série em si. Eu acho que a série, ela tem vários problemas de ritmo principalmente, e eu acho que não teve uma temporada que eu diga, nossa, essa temporada foi perfeita. Eu acho que a que mais se aproxima disso, obviamente, é a primeira temporada. Ela é realmente muito, muito boa, ela tem uma qualidade muito boa, eu acho que ela era muito diferente, né, ela trouxe coisas diferentes, uma estética diferente, personagens muito interessantes, dinâmicas legais, mas eu acho que depois disso, a gente foi lentamente descendo a ladeira e a cada temporada eu via mais defeitos do que, de fato, qualidades. E eu acho que ela é uma série densa, é uma série que é difícil de assistir, é uma série que eu, particularmente, não gosto de maratonar. Se não fosse o meu trabalho, eu acho que eu assistiria ela, tipo assim, um episódio por semana, tranquilamente, porque eu acho que os episódios são sempre muito longos, eles são lentos, eu acho que o ritmo da série é lento, isso é um padrão de todas as temporadas, e obviamente que essa quarta temporada não seria diferente nesse sentido. Então a gente tem 8 episódios de 1 hora cada, e os episódios eles são lentos, eles demoram pra engatar, e eu diria até que essa temporada, diferente das demais, ela não chega a engatar de fato. Eu sinto que a gente assiste episódios que não vão a lugar nenhum. Eu sei que é uma coisa polêmica de se dizer, mas é o que eu senti assistindo essa temporada. Eu acho que a terceira temporada, ela tem sim os seus defeitos. Eu sei que ela divide muito opiniões entre os fãs de Sabrina, de gente que ama a temporada, de gente que odeia a temporada. Eu particularmente gosto de muitas coisas, mas como eu comentei com vocês em todos os meus vídeos sobre a terceira temporada, você mexer com viagem no tempo e você mexer com paradoxos temporais é uma coisa bastante complexa e que precisa ser trabalhada com muito, muito cuidado. E eu acho que não por acaso essas duas temporadas, tanto a 3 quanto a parte 4, me lembraram muito diretamente Doctor Who e as temporadas do Moffat de Doctor Who. Em Doctor Who, eles trocam de showrunner de vez em quando, né, de acordo com as temporadas, e aí para as primeiras a gente teve o Russell T. Davies, que é o cara que foi responsável por trazer a série de volta, e depois a pessoa que assumiu foi o Steven Moffat, que ele fez praticamente todos os arcos do Eleven. E esses arcos, eles têm muitos defeitos e eles lidam com paradoxos temporais de um jeito muito porco, digamos assim. Ele não se preocupa com os detalhes, com aquilo, ele quer sempre fazer coisas muito grandiosas, e eu sinto que o Roberto, nessas duas temporadas de Sabrina, ele tentou ir atrás disso, de coisas muito grandiosas, muito megalomaníacas, e no final ele não conseguiu entregar. A gente teve um ápice muito grande na parte 3, de coisas que aconteceram. O último episódio da parte 3, ele é assim, tiro, porrada e bomba praticamente, porque acontece 1 milhão de coisas e se você pisca, você perde. E eu acho que era muito difícil ele conseguir manter esse nível. E eu sinto que essa parte 4, ela se mantém morna o tempo inteiro. Desde o primeiro episódio até o último, ela é morna. Eles decidem seguir com os Eldritch Terrors, que são entidades que, na verdade, já foram faladas e discutidas em
várias crenças e religiões diferentes, eles existem em vários formatos diferentes, né? Tipo, não é uma coisa que o Roberto inventou da cabeça dele. E basicamente eles funcionam como grandes presságios do fim do mundo. Cada um desses Eldritch Terrors fica em um episódio. Então, basicamente, a gente tem uma temática para aquele episódio daquele bicho, né, que vai direcionar ali o grande caos que vai acontecer naquele momento. E aí, a partir disso, eles desenvolvem ali a história. Só que eu sinto primeiro que isso teria sido interessante, talvez, se tivesse acontecido antes da parte 3. Porque, como eu falei pra vocês, a parte 3 é assim, energia lá em cima, entendeu? Milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente pensa na parte 4, ela fica aqui, ó. Ela não tem um pico de acontecimento, ela não tem nada. Ela fica sempre no mesmo negócio. E eu acho que ela tem ainda outros problemas, não só de ritmo e não só esse problema de não conseguir ir além do que a parte 3 trouxe. Ela tem um roteiro muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Vindo depois do que ela vem, a gente precisava lidar com consequências das coisas que aconteceram. E a gente só vai começar a pensar nas consequências de ter duas Sabrinas lá no episódio 4. Então, metade da temporada eles ainda não falaram disso, sendo que isso era uma grande preocupação, era uma grande coisa, uma grande questão. E eu sinto que eles vão introduzindo tanta coisa com o passar da temporada, que aos poucos eles vão esquecendo todas essas coisas e 90% dessas histórias são praticamente inúteis para quando você olha de fora, né? Quando você vê o geral de tudo, é inútil. Metade das histórias que estão sendo contadas ali é inútil. Eu sinto que muita coisa é só jogada na sua cara, meio que sem explicação. Personagens que ressurgem do nada e as pessoas se lembram deles de repente e falam, ah, é verdade, a gente tem que se preocupar com ele. Aí vai e resolve a situação do personagem. Personagens que antes eram super poderosos e eram, né, os fodões ali de tudo, de repente... Tipo, quase não tem poder, quase não faz nada, quase não aparece. Personagens que, teoricamente, são personagens que fazem parte do núcleo principal e que são completamente levados e deixados de escanteio nessa temporada. E eu não vou falar assim, não é um personagem, são vários personagens que a gente teve toda uma evolução dos personagens, todo um desenvolvimento da história deles, toda uma construção de tudo aquilo pra chegar nessa temporada e eles serem esquecidos nos cantos, meio que sem sentido nenhum. Então, eu acho que realmente... a gente chegou num ponto onde o Roberto criou uma coisa que era tão grande e envolvia tanta coisa, tanto personagem, tanto subplot, tanta subhistória, que ele não conseguiu dar conta. E aí, ao invés dele tentar lidar com tudo isso, ele resolveu ainda adicionar uma nova história, que é essa porra desses Eldritch Terrors, que no final... Entendeu o que eu tô falando? No final não serve pra nada. Porque assim, eu acho que depois de tudo que aconteceu... né, na parte 3, a gente tinha expectativas o quê? Que a gente ia conseguir mergulhar mais a fundo nessa dinâmica entre existirem duas Sabrinas, no que isso causaria pro universo de uma forma geral e também nas consequências de todos os outros personagens que a gente conheceu até então. Lúcifer, a gente tem o Inferno, a gente tem o Caliban, a gente tem a Mambo Marie, que acabou de chegar, né, que começou a ter um relacionamento com a Zelda, a gente tem o Nick, a Sabrina, a gente tem a Rose, o Harvey, o tio, o Robin. Tudo isso faz parte do núcleo principal, tudo isso sempre fez parte dessa história principal. E eu acho que ao invés deles terem tomado a decisão de se focar só nessas coisas, que já era muita coisa pra gente desenvolver, que já era muita coisa pra gente discutir, e talvez colocar situações menores, mas que terminariam, né, culminariam num grande ápice no final, ele tentou fazer com que todos os episódios fossem super, assim, cheios de adrenalina e eles lutando contra criaturas terríveis que causam. E no final, os episódios eles ficam totalmente desprendidos um do outro. A gente gasta tanto tempo explicando cada um desses terrores, pra daí colocar eles em prática, pra daí resolver eles, e todo episódio é a mesma coisa, que parece que você tá assistindo uma série procedural, né? E série procedural é tipo Grey's Anatomy, The Good Wife, essas séries onde sempre tem um caso, né, uma coisa em comum, e os personagens vão se desenvolvendo ao redor disso. Então é meio que isso, só que Sabrina não é isso. Sabrina não é uma série procedural. Sabrina é uma série onde as coisas precisam evoluir, elas precisam andar. Não dá pra gente ter 8 episódios que são essencialmente os mesmos, sendo que tem muita coisa que a gente precisa explicar daquela criatura, daquele monstro, daquela sombra. No final das contas, você começa a pensar, bom, beleza, vai chegar esse terror, ele vai fazer isso, isso e isso, e aí no final eles vão derrotar, e aí pronto, próximo episódio. E aí acontece exatamente a mesma coisa, e você cai num ciclo repetitivo, onde
em 90% do tempo as coisas não vão pra frente dentro da história, onde eles esquecem personagens, esquecem histórias, esquecem plots, esquecem tudo pra introduzir essas criaturas, e no final você assistiu uma temporada que levou você de nada a lugar nenhum. Me parte o coração ter que vir aqui falar isso pra vocês, porque eu queria vir aqui e enaltecer essa série que foi tão importante pra mim, que foi tão importante pro canal, que eu sei que é importante pra vocês, que eu tenho um carinho imenso, que tem um elenco que eu amo, eu sou completamente obcecada por esse elenco, eles são todos maravilhosos, são lindos, são talentosos, eles cantam bem, eles atuam bem. E eu acho que o Roberto é um cara que eu admiro muito, obviamente, trabalha com Riverdale, trabalha com Sabrina, ele tem outros reboots na mão, então ele vai fazer Pretty Little Liars, vai fazer True Blood. O cara tá assim, por cima de tudo. E eu acho que ele tem muito potencial, ele tem ótimas ideias, eu gosto da forma com que ele mescla a música nas histórias que ele conta, eu gosto da forma com que ele se preocupa com alguns detalhes, com algumas coisas que outros showrunners e outras pessoas não se preocupam tanto assim, mas ao mesmo tempo eu só vejo cagada atrás de cagada, um roteiro cheio de furo, personagens que perderam completamente a personalidade deles que foi criada até então, situações e histórias que são introduzidas e depois são completamente esquecidas. Eu acho que eu não tenho uma coisa de boa pra falar sobre essa temporada. Foi difícil assistir todos os episódios, não vou mentir pra vocês, foi bem difícil assistir todos os episódios. Eu acho que a série, ela não engata de forma nenhuma. Você fica lá e você fala, tá, no próximo vai. E não vai, e não vai. Ela parece que ela fica empacada o tempo inteiro e você não sai do lugar. E isso é muito irritante. A última temporada, ela deveria ser bombástica, deveria, entendeu? Ser tudo e no final das contas ela não é nada. Então é isso, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. Eu ainda assim acredito que vocês, se vocês são fãs de Sabrina, vocês devem sim dar o play na temporada e tirar as próprias conclusões de vocês. De repente vocês amam, ficam completamente apaixonados, é super normal a gente ter opiniões diferentes e variadas sobre uma mesma coisa. Mas assim, de pessoas que eu sei que já assistiram a série, a maior parte das pessoas não gostou dessa temporada, né? Pessoas que já assistiram essa temporada, a maior parte não gostou dessa temporada. Então, não sei, né? Não sei, gente. A gente vamos aí devagar. No final da semana, no dia 31, a gente vai ter o último vídeo do ano, literalmente no último dia do ano, sobre a quarta temporada de Sabrina, com spoilers. Esse vídeo aqui foi sem spoilers. Então aí a gente vai poder discutir um pouco mais a fundo sobre algumas coisas que realmente me incomodaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo!